Olá, Gênesis 10:10, e esse foi o reino de Nimrod, primeiro Babel, Ereque, Ecade e Sinear, na terra de Sinear. Queridos, esse versículo, vou explicar, antes de começar a explicar, quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, e seu pedido de oração, e compartilhe. Amigos, aqui nesse texto começa a falar do reino de Babel, que foi fundado por Nimrod. Nimrod é filho de Canaã, que era filho de Cã, filho de Noé. Esse reino é uma tentativa de suplantar ordem e controle total das pessoas. Uma ordem mundial. Agora imagine, um homem que é ascendente de Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai por ter havido zombado da vulnerabilidade da embriaguez de seu pai. Quando os maus chegam ao poder, a Bíblia diz, quando os ímpios governam, o povo geme, mas quando o justo administra, o povo rejubila. O problema é que nos governos hoje, só os maus chegam a ele. E por que os maus sempre chegam ao poder? Porque eles estão dispostos a enfrentar e a qualquer coisa. Eles estão dispostos a matar ou a morrer para chegar naquele poder. Mas os bons estão? Os bons não, porque eles têm família, eles têm filhos. Bukele chegou ao poder em El Salvador e tinha na época 107 assassinatos por mês. E quando Bukele governou, tomou o poder ali, foi eleito, ele prometeu desnazificar o país. E ele conseguiu. Colocou 1% da população na cadeia. Desses 1% eram bandidos, traficantes, ladrões, assassinos, roubadores, assaltantes de alta periculosidade. Ele conseguiu colocar na cadeia. E os direitos humanos, governado por quem quer controlar o mal, pessoas no mal, permanecer no mal, elas foram de encontro ao Bukele, dizendo que ele está maltratando aqueles homens. Tem que ser linha dura para poder tomar o poder do mal. O Bukele é o único no mundo, no planeta Terra hoje, que conseguiu desnazificar um país. O presidente do país anterior prometeu desnazificar no Brasil e se aliou aos inimigos, dizendo que a direita e a esquerda são apenas faces da mesma moeda. Então não adianta você brigar por ideologias políticas, quando na verdade você não está se administrando. Eu sou a favor que exista uma administração, sim, mas uma administração privada, cuja qual eu tenho liberdade de escolher quem será o meu líder. Não é um condomínio onde o porteiro vai votar, porque se o porteiro votar, ele tem o que a ver com os moradores. O porteiro não deve votar, o porteiro deve ser funcionário dos moradores e não liderar os moradores. O controle do condomínio deve ser administrado por todos os moradores, por um cabeça colocado a serviço do povo do condomínio, que seja funcionário e não que vote. Então, hoje, no Brasil, o sistema é um condomínio onde o porteiro vota. Então não há autoridade, não há firmeza na fala. Aqui o ímpio governa e o povo geme. O justo não tem fala, não tem voz, não tem vez. Ele é morto se ele se meter. Então, a cada hora que passa, quanto mais calado você fica, quanto mais em silêncio você fica, você vai ter mais voz, você vai ter mais expressão. Aqui nesse vídeo, eu estou procurando falar o básico e o necessário, pois teria muito mais coisas para revelar. Mas cabe a cada um de vocês
aprender e procurar, pesquisar, pois não existe só uma fonte de busca, uma fonte só de pesquisa. Existem outras alternativas, como o ChatGPT, como o Telegram, como meios de comunicação censurados, mas que ainda existe. Existe o NosTR, que eu já baixei no meu celular uma vez, mas apaguei. Ele é um aplicativo descentralizado. Ele não é rastreado pelo governo que você conversa lá. O poder de Nimrod, de controle mundial, não tem acesso ao que é falado em áudio e o que é escrito no NosTR, porque ele é descentralizado como o Bitcoin em autocustódia é descentralizado. Em autocustódia, se ele tiver em blockchain, se ele tiver na blockchain, não, ele é descentralizado porque está na blockchain. Mas ele é descentralizado na blockchain porque não tem a titularidade de quem comprou aquele Bitcoin ou de quem pertence aquele Bitcoin, só quem tem a senha. Not your keys, not your coins. Ou seja, não tem a senha. Se você não tem sua senha, não tem o Bitcoin, não tem seu dono. Not your keys, not your coins. Not é não, your, seu, sua, keys, não tem a senha. Not your coins, não, o Bitcoin não é seu. Então ninguém pode roubar o Bitcoin se só você tem a senha, entendeu agora? Até eu estou aprendendo mais aqui agora. Not your keys, not your coins. Não tem a senha, não é o dono. Você não é o dono, não existe seu Bitcoin ali. Então, se o governo não tem a senha, ele não é o dono. Quando você tem dinheiro no banco, você anota ali a senha. Ali fica no arquivo do banco. Porque se você esquecer a senha, ele vai lhe dar de novo. Certo? Se ele quiser dar, se ele não quiser, ele lhe toma. E você não pode recalcitrar, não tem ninguém para lhe proteger. Em 1990, Collor bloqueou todos os dinheiros nos bancos do mundo, do Brasil. E todas as pessoas que tinham dinheiro lá perderam. Teve gente que se enforcou. Por isso que a partir daí surgiu o Plano Real, através de Itamar Franco, depois Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e FHC. Depois de Collor de Mello, que foi o golpista, perdeu o poder, saiu do poder, mas deu um golpe nas pessoas. Entrou o Itamar Franco, 1992. Em 1994 surgiu o Plano Real. Em 30 anos ele foi diminuído 2000%, rapidamente. Eu me lembro, quando o Plano Real saiu, eu era criança, a gente pegava as primeiras notas de real novinha, coisa linda, cheirava as notas de real. Então eu trabalhava como um escravo com um carrinho de mão para ganhar 50 centavos. Caminhava a pé mais ou menos 3 quilômetros, 4, com peso, levando para entregar na casa da pessoa, do meu cliente. Eu trabalhava no supermercado como autônomo, com meu carrinho de mão, com 11 anos de idade, 9, 10 anos, 11 anos de idade. Então, o controle populacional, o controle de nova ordem mundial já começa aqui, no poder de Nimrod, que ele estabelece um reino. E essas outras cidades que foram citadas aí, é a extensão do seu reino. Jesus disse, venha a nós o teu reino, ó Deus. Ele não disse para nós implantarmos um reino para oprimir o próximo, para controlar a vida do próximo. Mas venha a nós o teu reino. Se eu moro num condomínio, eu preciso ter um condomínio privado onde eu concorde com as regras. E não que eu tenha que concordar com regras que eu não concorde. Então, eu já estava refletindo. O que era para ser proibido pelo Estado é legalizado. E o que era para ser legalizado é proibido. Certo? O que era para ser legalizado é proibido. Por exemplo, uma moça de 14 anos a 16 anos tem um marido, só que ela não pode casar.
Era para ser liberado ou não o casamento? Era para ser liberado, para ela sair da informalidade. Ela ia para a formalidade, o casamento legalizado. Ela não ia estar na corrupção, entre aspas. Porque o sistema diz que ela está vulnerável a uma corrupção de prostituição. São atos libidinosos que ela está fazendo. Só que o homem, ele tem acima de 18 anos. Então, ela não pode casar com ele, só pode fazer relações libidinosas. E se ela acaso se revoltar contra ele em algum momento, que mulher é para ser submissa ao marido. A Bíblia fala que a sua mulher será para ser sua serva, para lhe servir, que o marido que a governará. Certo? O seu prazer será para o seu marido, é isso que está escrito, que a governará. Então a mulher, ela tem esse desejo de ser governada pelo marido, não pelo sistema, por Nimrod. Então aquilo que era para ser proibido, já não é proibido. Ela pode comprar uma pílula no dia seguinte em qualquer farmácia do Brasil, sem ter a devida prescrição médica e sem ter acompanhamento dos responsáveis, do pai ou do marido, responsável legal. Ela não precisa. Então é uma engenharia social, é uma armadilha criada, proíbe o que é certo e legaliza o que é errado. É legalizado uma menor de idade comprar uma pílula do dia seguinte. E aí? Você confia nesse sistema onde o porteiro vota? Você confia no sistema de Nimrod, do reinado de Nimrod? Você acredita mesmo que os políticos irão mudar o nosso país? O que aconteceu em El Salvador é uma exceção em 1 milhão. Certo? Quem tem filhos, por exemplo, um presidente da República que tem filhos, ele tem medo de perder os filhos dele em assassinato, porque ele fica vulnerável. Qual é a de nós que tem coragem de perder um filho para estar administrando um país? O dono da Havan, ele perdeu uma loja aqui na região da Bahia, incendiada pelo crime, quando Lula estava para tomar o poder, ficar no poder. Então, ele recuou, porque ele percebeu que estava mexendo com o mundo do crime. Entendeu? Então, se ele desse testa, ele perderia todas as lojas incendiadas no país no mesmo instante. Há um grupo, servo de Nimrod, que está a serviço do mal, da irregularidade. No nosso país, no nosso planeta, a irregularidade é a regra. Vence quem começa com golpe baixo. E todos que chegam com golpe baixo, eles vencem. Eles começam dando um murro nas partes fracas para ganhar, e não tem como você ganhar mais, porque você já está fragilizado. Você já perdeu por ali. Entendeu? Não há respeito. Então, a gente silenciando e se ausentando, a gente impõe respeito calado. Impõe respeito com o silêncio. Maquiavel. Entre ser amado e ser temido, se for para escolher, ele preferia ser temido. As pessoas não respeitam quem não tem nada para lhe oferecer, nem temem quem não tem nada para lhe oferecer. As pessoas temem aquele que tem algo a oferecer. E se você oferece e não tem mais para oferecer de novo, você deixa de ser amado. Então as pessoas não vão lhe amar pelo que você é, elas vão lhe amar pelo que você tem. Deus, ele vai lhe amar pelo que você é e não pelo que você tem para oferecer. Tem que ser tudo, de coração. A viúva pobre ofereceu tudo. Abel ofereceu simples ovelha. Tem pessoas que acham que vai comprar a Deus com alternativas, mas Deus não é vendido. E Deus não se deixa escarnecer. É isso. Controle total é a proposta do inimigo. O Bitcoin, para quem for iluminado, quem aceitar a proposta do Bitcoin, que é descentralizada, que é inflacionária, que ela não é, ela é deflacionária, melhor dizendo, ao contrário, ela é deflacionária, sempre está subindo ou caindo, mas sempre está, no caso agora ela está caindo ou subindo, volatilidade, porque ela ainda não é uma moeda corrente que as pessoas adotaram. Somente 3% da população está ativa
com Bitcoin, no mundo inteiro. E somente 1% desses 3% da população mundial é que fazem autocustódia. Imagine, bem pouco. Está aumentando. Mas nem todo mundo sabe ainda o que é fugir do sistema de Nimrod. Todos os políticos que são intelectuais, que aprendem, eles estão fazendo autocustódia com seus salários. É tanto que é 35 mil reais por mês que você pode rodar no CPF em criptomoedas, em Bitcoin especificamente falando. Eu não tenho criptomoedas, não entro nessa área, eu entro na área do Bitcoin, dos satoshis de Bitcoin. Eu estudo sobre isso, como liberdade, libertação financeira. Você tendo ele em autocustódia, 33% da sua renda você guardar, armazenar ali, para o futuro a médio ou longo prazo, para você ter filhos, para você poder comprar lá na frente o que quiser e manter uma família forte. E ganhar dinheiro, trabalhar, serviço de homem. Mulher não nasceu para estar trabalhando, mas se não tem outra alternativa, não tem homem que lhe assuma, que você trabalhe. Trabalhe com dignidade, não vendendo seu corpo. Trabalhe menos, porque o menos é mais, e se reserve na questão da virgindade, porque a virgindade vai valer mais do que ouro no Brasil e no mundo. Uma mulher virgem, ela excede o valor dos bitcoins. Uma mulher virgem. Renato 38 disse que a filha dele, quando completar a idade de 13, 14 anos, já pode até casar. E ele disse que o dote será 500 mil dólares. 500 mil dólares, daqui a mais ou menos 7 anos. Então, já tem gente falando em dote no Brasil. É isso. Se você quer aprender como fugir do sistema, espiritualmente falando, você se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí, para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante. Pedido de oração e compartilhe com os amigos, porque tem alguém do outro lado precisando de uma libertação. Jesus ensinou como se libertar dos escribas e fariseus, do sistema dos saduceus e dos líderes religiosos naquela época, que eram Anás e Caifás. Tá bom? Quero orar pela sua vida. Se quiser adquirir o meu livro, minha biografia, no 719-8646-7003, é o meu WhatsApp comercial. Você pode adquirir o meu livro A Pregação Oportuna, um livro espetacular, escrito especialmente para você que quer aprender a desenvolver o seu dom de falar em público improvisadamente. Deus abençoe cada um. Quero orar pela sua vida. Justo Deus, Israel, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse instante. Em nome de Jesus, nos ilumina, nos fortalece, nos ensina a fugir com sabedoria do poder do reino de Nimrod, que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.